31 graus na sexta-feira, agora nós programamos de amanhã acordar com cerca de 6, 7 graus, né? Então a oscilação do tempo está bem doida, né? Mas, assim como a oscilação da nossa vida. Hoje pela manhã, cedo, eu fui buscar pão na padaria e quando eu cheguei na padaria, com aquele frio e aquela chuva, frio e chuva, frio e chuva, frio e chuva, eu entrei naquela padaria e estava lotada de gente. E me veio à cabeça, né, que mesmo diante das tempestades, ninguém resiste a um pãozinho fresco, né? Que bom seria se fôssemos tão persistentes para buscar o pão da vida. Que bom seria se fôssemos tão persistentes para debruçarmos-nos aos pés daquele que é a razão da nossa existência. Então, por mais que as tempestades venham, por mais que as dificuldades venham, por mais que o tempo muitas vezes não colabore, né? Que nós tenhamos esse desejo no nosso coração de buscarmos o autor e consumador da nossa fé, o pão da vida que desceu do céu, que dá vida, que alimenta, que nos sustenta. Vamos orar nesse instante para começar o nosso estudo. Pai, nós te louvamos e agradecemos nesta noite pela vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Senhor, pela alegria da salvação que inunda o nosso coração. E pedimos que tudo aquilo que interferir, Senhor, direta ou indiretamente, na nossa dedicação neste momento, ó Pai, que possam ser retirado da nossa vida, da nossa mente, e que possamos focar os nossos olhos, a nossa atenção, toda a nossa busca numa única direção, num único alvo. E é pautado neste alvo que é Cristo Jesus, que queremos trilhar os próximos minutos, para refletirmos um pouco daquilo que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e, consequentemente, Senhor, para termos uma vida diária de comunhão, de entrega, de transformação na Tua presença. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado, Lari. Nós iniciamos há 3 semanas, então, justamente na semana em que as Olimpíadas começaram, aquele domingo, então esse é o 3º, nós iniciamos uma série de estudos cujo título é Rumo ao Pódio, né, refletindo sobre o Evangelho, as escolhas e a eternidade. Então na primeira semana nós falamos um pouquinho sobre reconhecer a nossa caminhada, entender o que é a vida, quais são os desdobramentos da vida. Nós vimos algumas coisas assim relevantes para a nossa caminhada diária com o Senhor. Vimos que nós precisamos entender essa jornada, entender os passos que damos, entender o Evangelho. Nós precisamos entender de fato cada um dos desdobramentos da nossa vida, para que então façamos escolhas condizentes com essa decisão, com esse caminho que nós escolhemos trilhar. Então, nós fizemos uma comparação da vida cristã com alguns elementos de histórico olímpico, né, e que nos serviram como comparação para refletirmos sobre essa. Falamos sobre o Evangelho, a proposta do Evangelho como uma maratona para toda a vida, e vimos a partir de Filipenses capítulo 3, nós estudamos na primeira semana, na segunda semana, e vamos repetir agora a continuidade dos versículos. Então, pode passar. Nós vimos então na primeira semana o seguinte, que Paulo nos desafiou no capítulo 3 de Filipenses a entender, quando ele diz o seguinte: não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar, ou seja, estou alcançando, porque a vida ela é prosseguimento, ela é continuidade. E aí ele continua dizendo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e aí eu fiz um adendo, um acréscimo na verdade, que quer sejam elas boas ou ruins, muita gente pauta a sua vida espiritual em tudo que foi feito no passado. E na verdade, a vida ela é continuidade, ela é perseverança. Talvez você tenha sido um ótimo servo do Senhor há 10 anos atrás, mas se não tem sido, essa palavra é para você. Se você foi mal e está buscando ser bom, cumprir a vontade do Senhor, essa palavra é para você. Então a gente precisa esquecer o passado. Não importa se o passado foi religioso, se ele foi libertino, se ele foi coerente, se ele for bondoso. Esquece o passado. Vida é continuidade. Nós precisamos dar um passo de cada vez, todos os dias, na busca do cumprimento do projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, nós falamos na primeira semana um pouquinho sobre essa parte de Filipenses. Ou seja, nós precisamos olhar para o pódio, olhar para a recompensa, como algo que está adiante e
que nós estamos buscando e alcançando. Nós estamos sendo conduzidos nessa direção. Então, não adianta a gente estacionar, ter um histórico de vida em que a gente se dedique durante um período, um recorte da nossa vida, e depois, durante o restante da nossa vida, a gente vive levando em banho-maria todas essas questões. Então, vamos voltar agora, pode passar, Lude, para a segunda semana. Na segunda semana, nós falamos sobre não somente entender a caminhada, mas entender que, como corredores da jornada cristã, nós precisamos aprender o valor da disciplina e da renúncia. Então, um corredor, ele precisa se disciplinar. Eu estava lendo uma reportagem, porque em todas as Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, os Estados Unidos estão em primeiro lugar, disputando com a China. No passado era a Rússia, né? Agora disputam com a China. E esse ano, a Grã-Bretanha está em segundo lugar e a China estava em terceiro. E saiu uma reportagem em que o Comitê Olímpico Chinês destacou que eles não estão disputando com os Estados Unidos o primeiro lugar porque eles não se dedicaram o suficiente no treinamento. Se isso é verdade ou não, se é um excesso de cobrança ou não, isso me serviu de lembrança agora para mostrar que assim, a nossa caminhada cristã, ela precisa estar rodeada de disciplinas coerentes com a jornada que queremos percorrer. Nós precisamos de uma disciplina que envolva não somente bons hábitos, mas a renúncia dos maus hábitos. Então, pode passar. Então, a primeira coisa que a gente viu é que a gente precisa ter um alvo, certo? Então, a gente tem um alvo. O alvo são as Olimpíadas, o alvo é comprar uma casa, mas na vida cristã, qual é o seu alvo? Porque, irmãos, isso é tão importante, porque as pessoas elas vão às igrejas, se tornam membros das igrejas e participantes das igrejas, mas o alvo nem sempre é Cristo. Na maioria das vezes, nós podemos encontrar pessoas que encontram na comunidade cristã um círculo de amigos. E ter amigos é bom, mas não deve ser a nossa causa primária de buscar a Deus, de nos reunirmos como igreja. Ter amigos é bom, ter um tempo de comunhão é bom, ter um culto arrepiante é até bom, mas a causa primária, ela precisa ser um alvo muito maior do que circunstâncias humanas, muito maior do que circunstâncias passageiras. Então nós precisamos ter um alvo. Segunda coisa, fazer tudo pelo Evangelho. Paulo diz o seguinte: eu faço tudo pelo Evangelho. Nós usamos Filipenses e 1 Coríntios. Ele diz, eu faço tudo pelo Evangelho. Então a pergunta que a gente precisa se fazer é se de fato eu tenho um alvo, se esse alvo é Cristo de fato, realmente, e se ele é Cristo, se eu tenho feito tudo por esse Evangelho. Se eu tenho realmente buscado a dedicar a minha vida, consagrar a minha vida, fazer o meu melhor, independentemente das pessoas. Sabe, aquilo que nós fazemos, de falar o seguinte, isso faz parte da minha vida, isso não me é um esforço, isso não me é pesado. O que, irmãos, vocês me perdoem, mas assim, o meu papel como pastor é orientação. Então, o que eu sinto em algumas áreas ministeriais é que é muito pesado para as pessoas. Vir ao culto é pesado, se envolver com o ministério é pesado, tudo é pesado. E se nós temos um alvo, e Deus instituiu a igreja em Cristo Jesus, e Cristo sendo a pedra angular, o fundamento da igreja, o nosso alvo, o nosso meio, se Ele é a razão, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, todas as coisas foram feitas por Ele, nada que nós fazemos para o Senhor pode ser um peso. Nós precisamos entender que fazer tudo pelo Evangelho é dar a nossa vida, e entender essa alegria de servir ao Senhor. Terceira coisa, lembrar que já nos está reservada a coroa da vida, diferentemente de uma maratona, em que a pessoa corre e somente um alcança o pódio. Aqueles que correm a jornada cristã já têm reservada a coroa da vida, e não é uma medalhinha de consolação, quando você corre a corrida integração, e que todo mundo no final ganha aquela medalhinha. Não é essa medalhinha de consolação que eu estou falando da coroa da vida. Então o Evangelho nos apresenta uma recompensa já garantida, mas a disciplina e a renúncia e a caminhada que nós fazemos no nosso dia a dia demonstra se de fato temos um alvo, se estamos fazendo tudo pelo Evangelho e se realmente estamos tendo essa convicção da recompensa pós-vida. Quarta coisa,
adotar disciplinas que nos conduzam ao pódio. Ou seja, não adianta, não estou dizendo que a salvação ela vem pelo seu esforço, pelo meu esforço, mas porque temos a salvação, então nós adotamos disciplina em gratidão a Deus, em honra a Deus, nós nos doamos porque amamos a Deus, então nós precisamos adotar disciplinas que nos fortaleça nessa caminhada. E por último, renunciar é mudar prioridades. Paulo fala que aquilo que tinha valor já não tem mais, aquilo que era prioridade já não é mais. Mudar valores. Então, aquilo que tinha, para mim, estava nessa escala de valores, eu recoloco essa escala de valores, essa determinada área da minha vida, numa segunda escala de valores ou numa terceira escala de valores, como o lazer. É bom, mas ele está abaixo de Deus. O lazer é bom, mas ele está abaixo da família. O lazer é ótimo, mas ele está abaixo de muitas outras coisas. Ele faz parte da nossa rotina semanal, mas ele não é a nossa prioridade. Então, nós precisamos entender que fazer tudo pelo Evangelho é justamente isso. É reencontrar a alegria da salvação. É reencontrar a alegria de servir, de dar a nossa vida, de dar a nossa vida em resgate de muitos. Porque foi isso que Cristo fez. É mudar valores, tudo com o propósito. Ele diz o seguinte: tudo eu faço para alcançar a Cristo, para ser encontrado nele. Então nós vimos isso na semana passada. Hoje eu quero falar com vocês, e ao mesmo tempo que é uma sobreposição de temas, porque a gente vai repetir algumas coisas que falamos, nós vamos acrescentar alguns elementos a mais para a gente refletir em cima de Filipenses 3. Peço que você abra lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, mas deixa aberto enquanto eu faço uma leitura. Essa leitura, ela foi extraída, é uma pequena passagem, eu não coloquei ali, para você prestar atenção um pouquinho aqui. Ela foi extraída de um texto, de uma coletânea, de um livro chamado Navegar é Preciso, que é uma coletânea de textos do Fernando Pessoa. E ele faz nos conduz a uma reflexão. Talvez o pastor Marcelo e alguns filósofos de plantão vão dizer que é um pouco de estoicismo, mas a ideia não é essa. A ideia é simplesmente apresentarmos uma reflexão de uma pessoa comum a respeito da vida. Pequeno texto. Ele diz assim: viver a vida ao extremo significa vivê-la até o limite. Mas há 3 maneiras de o fazer, e a cada alma elevada compete escolher uma das maneiras. Pode viver-se a vida em extremo pela posse extrema dela, pela viagem ulisseia através de todas as sensações vividas, através de todas as formas de energia exteriorizada. Quando essa alma, porém, verifica que lhe é impossível tal realização, que não tem forças para conquistar todas as partes do todo, tem 2 outros caminhos que se siga. A abdicação inteira, a abstenção formal completa, relegando para a esfera da sensibilidade aquilo que não pode possuir integralmente na região da atividade e da energia. Mais vale supremamente não agir que agir inutilmente, como a inúmera, supérflua maioria inane dos homens. Outro, o caminho do perfeito equilíbrio, a busca do limite da proporção absoluta, por onde a ânsia do extremo passa da vontade e da emoção para a inteligência, sendo toda a ambição não de viver toda a vida, não de sentir toda a vida, mas de ordenar toda a vida, de a cumprir em harmonia e coordenação inteligente. Gente, é um texto extremamente profundo, mas prático também a respeito da vida e das nossas escolhas. Ele diz basicamente que é difícil, é impossível de possuir a vida por completo, e é triste possuí-la parcialmente. Basicamente, o que ele está nos mostrando é que, na visão dele, viver a vida ao extremo para algumas pessoas, e tem uma avaliação muito importante desse texto, que eu trouxe aqui, depois a gente vai lê-lo. O que a gente vê na sociedade não pode ser o extremo da busca por tudo que me satisfaz, tudo que me alegra, tudo que eu sinta, tudo que eu queira, e também não pode ser uma vida de monastério em que eu abdique de
tudo o que o Senhor me deu para viver. Mas ele chama de limite da proporção absoluta essa busca por viver dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que nos foi concedido viver. Então, tem uma análise do texto que diz assim, ó, a busca do limite da proporção absoluta, por onde a ânsia do extremo passa da vontade e da emoção à inteligência, ordenando assim toda a sacrossanta vida, desejando o próprio cumpri-la em harmonia e em coordenação inteligente, despojando de interesse a todos os gestos frívolos da frívola vida materialista. O que ele está dizendo é o seguinte, que não somente a vontade e a emoção são importantes, mas elas devem ser julgadas pela capacidade racional de enxergar as coisas a partir de um ponto de vista equilibrado. E por que nós usamos um poema para começar um estudo bíblico? Porque poemas, irmãos, assim como canções, a arte, ela revela muito daquilo que há dentro do coração do homem, da busca por refletir a respeito da vida. Então, eu penso que talvez alguns cristãos tomam posse da arte de uma maneira extrema e desconsideram o evangelho. Mas seres humanos, muitas vezes inteligentes e capazes como nós, desprezamos a arte como um dos gritos que a sociedade tem dado em busca de significado. A arte, a poesia, as canções revelam as carências que os seres humanos têm. As buscas desenfreadas pelo alívio, pelo prazer, pela satisfação, por algum centímetro de esperança que lhe está sendo sugado. Quando nós olhamos a sociedade atual, o Mateus me mandou um vídeo para a família essa semana, acho que era um deputado, ele fazendo uma reflexão assim, daquilo que nós queríamos dizer. Ele fala sobre a busca dos trabalhadores por direitos. E ele começa, uma das coisas que ele aborda mais importantes, ele fala o seguinte, quem que está buscando o direito do trabalhador? Sindicato? Sindicato busca direito de trabalhador? Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, busca direito do trabalhador. Um juiz que ganha 30 mil reais, sabe o que ele ganha? Auxílio creche, de 800 reais, não sei quanto, 5 mil reais, não sei quanto. E ele começa a falar, são essas pessoas que não... E aí ele fala o seguinte, ainda tem gente que diz que a máquina pública não é o problema, que as empresas são o problema. Então, quando ele propõe essa reflexão, o que me veio à mente é que a gente, como cristão, diz que tem a resposta, mas a gente não vive como se tivesse a resposta. A gente está muito influenciado pela busca de alcançar alguma coisa que essa vida possa nos trazer. Só que se a gente voltar um pouquinho, a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é a seguinte, qual é o nosso alvo? E eu volto a falar isso, irmãos. Quando Jesus fez os desafios no Evangelho, a palavra de Deus diz que muitos discípulos o abandonaram. Quando se pergunta qual é o alvo, muita gente abandona o barco no meio da jornada. Sabe por quê? Porque o desafio de viver como cristão é dar a sua vida de uma maneira integral. É viver como cristão de uma maneira integral. E aí perguntaram aí, vocês, o que vocês vão fazer? Vão ficar aqui comigo ou não vão? Jesus perguntou para eles. O que Pedro respondeu? Para onde nós iremos, Senhor? Pedro, os discípulos, né? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E essa pergunta que eu faço para você. Qual tem sido o seu alvo? Qual tem sido a sua busca? Pode passar mais um, só para nos versículos 13 a 21 de Filipenses, ele diz o seguinte, só para a gente reforçar o que estamos falando. Ele diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos,
sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Hoje falando um pouquinho então sobre caminhos, bifurcações, escolhas, recompensa, falando um pouquinho sobre essa realidade, nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, pode passar, que a nossa vida então é uma maratona, certo? É uma maratona extensa, e diante dela, diante dessa corrida, algumas escolhas nós podemos fazer. Por exemplo, acelerar, diminuir, pegar a água, não pegar a água. Quem já assistiu uma prova de maratona sabe como funciona. Nós podemos, durante o período da maratona, fazer algumas escolhas. Agora, na nossa vida, muitas vezes, os caminhos que se apresentam diante de nós, eles são totalmente opostos. E nós precisamos fazer escolhas a todo instante. Pode passar, Lud. E essas escolhas são decisões difíceis e importantes. Quando a gente falou sobre disciplina e renúncia, nós falamos de escolhas extremamente importantes que nós precisamos fazer na nossa vida. Você sabe o que é engraçado? Que às vezes a gente não percebe e não pensa. Eu não acho que você tem que... a gente se converte apenas uma vez. A verdadeira conversão é única. Mas tem gente que nunca tem segurança da sua salvação, porque simplesmente não acredita que é só confessar a sua vida. Mas se a gente pegar mais a fundo a doutrina da soteriologia ou da salvação, a salvação é algo que não é necessariamente o levantar a mão e nem o fazer coisas boas, mas é ser transformado dia após dia pelo Senhor. É dizer o seguinte: eu confesso a Ti como meu Senhor e Salvador, eu reconheço-me pecador e vou percorrer essa jornada contigo, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, muitas pessoas se convertem ao movimento evangélico, muitas pessoas se convertem a um líder religioso, mas não se convertem ao Cristo. Porque quando a conversão ao Cristo, deve existir mortificação da carne, deve existir mortificação da minha vontade, deve ser mortificação dos meus maus hábitos. Isso não acontece do dia para a noite, mas é um processo de transformação. E nessa transformação, decisões difíceis estão diante de nós. Eu vou renunciar, eu não vou renunciar. Eu vou abandonar ou eu não vou abandonar. Eu vou escolher esse caminho ou eu não vou escolher esse caminho. Então, pensando nisso, nós precisamos tomar decisões difíceis e importantes. Passa, Lud, para mim. Então, a primeira coisa que Paulo diz, ele diz o seguinte: olha para mim. Olha para mim. Um cara letrado, um cara que fala muitas línguas, um cara que era extremamente valorizado no segmento religioso que ele frequentava, extremamente valorizado no segmento religioso que ele frequentava, e de repente ele abriu mão de tudo isso. A Bíblia diz que ele considerou isso como esterco para ganhar a vida. Ele desprezou tudo aquilo que ele tinha. Então, Paulo, ele abriu mão de muita coisa. A minha pergunta é o seguinte: do que você abriu mão? Do que você abriu mão quando você disse: eu quero entregar minha vida ao Senhor? Porque às vezes a gente acha que entregar nossa vida ao Senhor é vir dominicalmente à igreja. Mas isso não é entregar a vida ao Senhor. Isso é uma das formas que nós usamos para, segundo as Escrituras, não deixar de nos congregar, aprender a palavra e estar em comunhão. E é importante estar aqui, mas não é garantia de que você entregou sua vida ao Senhor. Então vamos olhar os bons exemplos. Pode passar. Uma das coisas que nós precisamos aprender é que o sábio aprende com os erros e acertos das outras pessoas. Porque, a gente só aprende errando. Ok, isso é o senso comum que diz. Porque a gente não precisa errar. Mas não existe aprendizado se não há erro. A gente não precisa errar em todas as coisas. Dá para entender isso? Eu gosto muito do texto de Salmo 1, interpretado à luz
do bem-aventurado lá, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios e tal, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, que eu já citei umas 2 vezes aqui. No contexto hebraico, nós não temos como eu posso dizer, um presente muito, o tempo verbal presente muito explícito. Mas o texto dá referência àquele que nunca se assentou. Bem-aventurado quem nunca se assentou no conselho dos ímpios, na roda dos pecadores, não compartilhou a vida com aqueles que fizeram coisas erradas. Melhor testemunho tem aquele que não fez, mas se fez, arrependa-se e muda de vida. Então, a gente não precisa errar. Eu não preciso sair com uma outra mulher, e desculpem a expressão assim, para descobrir que isso é errado, e que eu vou sofrer, e que a minha esposa vai me abandonar depois, não, mas ela era a mulher da minha vida. Você acha que você precisa encontrar uma outra pessoa para descobrir que está errado? Não. Você precisa ter com perdão da expressão, ter uma doença causada por descuido da saúde. Agora eu vou aprender. Não. A gente só aprende errando. Ok, a gente aprende errando, mas a gente não precisa errar para aprender. A gente pode olhar os exemplos dos outros. A gente pode olhar as pessoas que passaram por situações semelhantes, por pessoas que tinham hábitos errados, por pessoas que... irmãos, a coisa que eu mais faço num aconselhamento é dizer para a pessoa, você está escolhendo um caminho, e é triste. O pastor Marcelo chegou para mim e perguntou, o que você tem hoje, né? É triste quando você olha para as pessoas, e você já sabe que daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, essa pessoa não vai mais caminhar com você. Mas o que você é, profeta? Você é adivinhador? Não. É isso aqui, ó. As pessoas têm sempre os mesmos hábitos, nós somos feitos da mesma matéria-prima, nós somos seres humanos. E nós funcionamos mais ou menos da seguinte forma. Sabe aquela coisa assim, ó, quando você começa a usar o controle o botão não está funcionando legal, você fala assim, troca a pilha, vai funcionar bem. Logo, logo vou ter que ligar lá para trocar esse controle e comprar um controle novo. Irmão, ser humano é a mesma coisa. Não é matemático, mas é muito parecido. As pessoas sabem, eu já sei que as pessoas vão desanimar, quando as pessoas vão se entristecer, quando as pessoas vão abandonar, quando as pessoas vão... E no final das contas, a gente fala, não faça isso que vai dar errado. A pessoa prefere fazer, machucar, se ferir, passar por todo o processo, para depois falar assim, você tinha razão. A gente não precisa passar por isso. Vamos olhar os bons exemplos. Se a gente está buscando um alvo maior, vamos buscar os bons exemplos. Tanto no nosso relacionamento familiar, quanto no nosso relacionamento comunitário, quanto no nosso relacionamento profissional. Não adianta. O pastor está sempre certo. Não é isso, eu tenho um monte de erro também. Eu preciso ouvir muitas pessoas, muitas vezes, para que eu tome decisões certas em algumas áreas da vida que eu ainda não estou tão hábil para tomar essas decisões. Então eu preciso de gente. Mas como pastor, como essa é a minha função, a minha tarefa, Deus me dá esse fardo para carregar. Vocês têm outros, cada um de nós temos os nossos fardos. Então, precisamos olhar os bons exemplos. Pode passar, Lúdio. E aí, a pergunta que se faz é, quem são os nossos modelos? Quem são os nossos... Diante de quem? Aquele homem que está prostrado ali, ajoelhado, ele pode estar diante de qualquer coisa. A gente não sabe o que está iluminando aquela figura. Pode qualquer coisa ter ali atrás. Às vezes aquele homem está tentando imitar o filme Poltergeist, aquela menininha está ajoelhada diante da televisão, esperando que os monstros venham pegar ele, né? Então, a gente não sabe. A grande questão é que as nossas escolhas revelam diante de quem nós estamos nos prostrando. No Antigo Testamento a gente vê muita a exortação para que o povo não seguisse a Baal, não seguisse a Astarote, não seguisse a outros deuses. Não tenham outros deuses diante de mim. Então, pense a quem você tem seguido. Paulo diz que os cristãos deveriam seguir o seu exemplo e o exemplo de pessoas que vivem de acordo com o padrão apresentado. O verso 17 diz isso. Ele falou assim, sigam o meu exemplo. E o exemplo das pessoas que têm vivido de acordo com o padrão que o Senhor estabeleceu. Porque se nós temos um alvo, irmãos, eu vou citar
daqui a pouco, um rapaz dessa Olimpíada, um brasileiro, e Sergei Bubka foi um dos maiores saltadores do salto em altura, salto com vara, né, de todos os tempos. Ele, durante muitos anos, durante 20 anos, ele foi batendo recorde atrás de recorde, recorde atrás de recorde, e o recorde dele foi batido agora, faz 1 ou 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, por um francês. E como ele se aposentou, o brasileiro, ele falou o seguinte: eu vou começar do zero? Não. Eu vou buscar o técnico lá, do antigo recordista mundial, para que eu treine com ele. Então, ele entendeu que o alvo dele era se tornar um atleta melhor. E para se tornar um atleta melhor, ele tinha que aprender com quem sabia. Então, muitas vezes, nós estamos querendo alcançar a coroa da vida, só que, de fato, nós estamos nos prostrando diante de mestres errados, diante de padrões equivocados de vida. A gente precisa voltar um pouquinho. Segunda coisa, então, que a gente vai ver é o seguinte, pode passar. Usar a reflexão para julgar os nossos sentimentos e desejos. Então, eu não estou pregando aqui uma espiritualidade racional, escolástica, coisa do tipo. Nós estamos falando aqui de a nossa espiritualidade ser pautada naquilo que nós conhecemos das Escrituras, naquilo também que nós experimentamos das Escrituras. Mas o conhecimento, ele é fundamental para a gente avaliar as escolhas que nós estamos fazendo. Então, pode passar, esse é o rapaz que eu falei para vocês, Thiago Braz, que nessa última semana, ele foi medalha de ouro, né, nas Olimpíadas pelo Brasil, um dos ouros olímpicos do Brasil. Ele estava no final do salto com vara, e o melhor tempo que ele tinha, o melhor altura que ele já havia saltado, era 5,83 metros. Era o máximo que ele tinha saltado na carreira. E depois a prova foi transcorrendo, e aí eles vão saltando, eles têm sempre 3 saltos. Então, por lá, 5,55. Aí todo mundo que conseguiu passar 5,55, sobe mais um pouquinho a altura lá. Todo mundo foi para 5,60, todo mundo que passar 5,60. Foi chegando, ele chegou no final com o francês. Os dois passaram a 5,93. Então, ele já tinha superado, naquela Olimpíada, o seu limite. Ele tinha chegado em 5,83, ele subiu 10 centímetros e ele conseguiu passar. Ele mudou a vara, é uma vara maior, com uma determinada inclinação, com força, e ele superou o seu limite. Mas o seu adversário era o atual recordista mundial. O seu adversário, na Olimpíada, ele passou, logo depois do 5,93, ele passou 5,98. E o seu recorde mundial era de 6,16. Olha a distância do nosso medalhista, 5,83 para 6,16. Se o rapaz que estava competindo com ele fizesse o seu melhor, ele não tinha chance. E aí o que aconteceu? Era a vez dele saltar para 5,98. Se ele não alcançasse, o que ele faria? Fiquei com a medalha de prata e está tudo bem. Mas ele, já sei o que eu vou fazer. Conversou com o técnico, eu vou lançar 5,03, não vou saltar 5,03 mesmo, lá embaixo. 6,03, perdão. Eu vou saltar 6,03. Por quê? Quando ele decide não saltar 5,98, era mais ou menos assim. Quem passa primeiro no salto, se todos os dois passarem e nenhum mais superar, quem passou primeiro é campeão. O que ele fez? Ele lançou 6,03 e deixou que o seu adversário saltasse primeiro. O adversário se sentiu pressionado, não passou no salto, no primeiro salto. Foi o rapaz, ele não passou também no salto 6,03. Aí foi o francês de novo, não passou no salto. Ele foi lá e passou no 6,03. Foi uma coisa linda, eu estava assistindo de madrugada, foi maravilhoso, né? Foi muito bonito. A quem assistiu aqui sabe como é. E como ele passou no 6,03, o francês só tinha mais uma tentativa. Ele foi lá e falou, vou usar o mesmo recurso. Vou saltar 6,08. Nem vou tentar mais 6,03. Só que ele só tinha mais uma tentativa. E ele não passou. Porque se ele passasse no 6,03 também, ele ficaria com a medalha de prata, porque o brasileiro passou em primeiro. Por que eu estou dando todo esse exemplo? Porque o nosso tema é olímpico.
Se o doido aqui, porque a gente pensa que ele é doido, né? Ele foi aumentando um pouquinho em pouquinho. Se ele decide fazer uma loucura, fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o pau da barraca, o recorde é 6,16, eu nunca passei mais do que 6 metros mesmo, eu vou lançar 6,30. O que é isso? É loucura, é empolgação. Mas testar os seus limites dentro de uma realidade plausível é aquilo que a gente estava propondo para vocês na ideia de Fernando Pessoa. Ele chamou esse ato de limite da proporção absoluta. É viver pelo raciocínio dentro da realidade. Porque se ele está treinando para superar os seus limites, em algum momento ele vai superar. Se for na prova olímpica, melhor ainda. E foi o que aconteceu, graças a Deus, para nós brasileiros, ganhamos mais uma medalha de ouro. Ok, maravilhoso. Na nossa vida com Deus, irmãos, parece uma besteira, né? Mas nós precisamos entender, usar a reflexão, o conhecimento das Escrituras, pegar a Bíblia assim, conhecer e falar o seguinte: eu posso. Isso é ter fé. Ter fé é dizer o seguinte: Senhor, eu vou fazer o meu melhor, mas os frutos estão com o Senhor. É diferente de dizer o seguinte: quem está com câncer aqui? Vem aqui, eu vou orar por você. Deus vai curar você em nome de Jesus. Muita gente já passou por decepções nesse momento. Porque às vezes é a empolgação. Eu contei na minha classe de escola teológica, lembrando o caso daquela moça que eu já contei aqui, que uma conhecida, eles estavam num círculo de oração por uma mulher que estava doente, e essa mulher no hospital, e as meninas com desejo de que ela fosse curada, oraram numa quinta-feira, quarta-feira à noite, ficaram até de madrugada, e uma levantou e falou: gente, Deus me deu uma palavra de cura. Puxa vida, foram no dia seguinte e contaram para a doente, que estava internada, falaram: olha, Deus nos deu uma palavra de cura, você vai sair dessa. A moça, a mulher olhou para elas e falou o seguinte: mas essa doença que eu tenho não é só para mim, é para as pessoas ao meu redor aprenderem alguma coisa. Tal. Não, mas você está curada em nome de Jesus, Ele deu uma palavra de cura para nós. E ela faleceu à noite. E as pessoas que oraram e declararam a vitória, elas não foram maldosas, mas elas agiram por empolgação. Porque quando alguém está doente, irmãos, é óbvio que nós oramos e cremos em Deus. Mas a gente tem que acreditar que Ele vai fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que está dentro dos planos dEle. Então, na nossa caminhada, nós precisamos usar o raciocínio. Nós precisamos usar o conhecimento das Escrituras, aliado à nossa boa vontade, aliado aos sentimentos e à experiência que nós temos com Deus, mas nós não podemos ultrapassar os limites que nos foram impostos. Nós somos incapazes de fazer coisas que só Deus faz. Então, na nossa caminhada cristã, se nós não conhecermos as Escrituras, nós vamos tropeçar a prova inteira. Vocês viram hoje pela manhã, o rapaz foi campeão da maratona, né? Eu estava no caminho da casa da minha sogra, cheguei lá, acessei meu celular, estava lá, o queniano, campeão da maratona, tal, nem lembro que tempo, tal, e tinha uma imagem que mostrava um corredor da Etiópia que ele abandonou porque o sapato dele desamarrou 2 vezes. E ele teve que parar 2 vezes. E quando você está numa corrida de 42 km, você desamarra o sapato, aí você para amarrar, tudo certinho. Aí o pessoal falou assim: olha, os caras correm muito, mas precisam aprender a amarrar o sapato. Uma coisa simples. Era amarrar o sapato direito, dar um nozinho para não cair. Mas desamarrou 2 vezes. Aí a pergunta é o seguinte, é uma coisa básica, não é? Na sua caminhada cristã e na minha caminhada cristã, diante das decisões, vão ter coisas básicas, que se você não tiver conhecimento das Escrituras, você vai agir errado. Vai agir por empolgação, por loucura, por desconhecimento de causa. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, conhecer para julgar exatamente, corretamente aquilo que nós precisamos fazer. Terceira coisa, ter cuidado com possibilidades e ofertas. Olha o verso 18 que ele diz. Ele diz assim, pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, verso 19 junto.
Veja só, duas coisas que Paulo sempre combateu, e Jesus sempre combateu. Pode passar. Primeira delas, legalismo. Essa é uma das principais brigas de Jesus com os cristãos, né, aqueles que estavam formando a primeira igreja, era o seguinte: não sejam legalistas. Não sejam legalistas. Vai estar diante de nós algumas possibilidades. E às vezes, pela nossa cultura, pelo nosso conhecimento, ou pela nossa estrutura familiar ou religiosa, nós nos tornamos legalistas. Isso é um perigo. Olha o que diz Mateus 23, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. O legalismo era uma das formas de desvirtuar o evangelho. Ser inimigo da cruz de Cristo é não pôr Cristo no centro e pôr a legislação ou o legalismo em primeiro lugar. Então, às vezes, vai estar diante de nós viver uma espiritualidade pautada em pode ou não pode. Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque evangelho é uma nova consciência, é uma transformação da forma de nós vivermos a vida e vivermos com prazer. Eu não preciso fazer por esforço, mas por prazer. Outra coisa que Paulo combate nas Escrituras, em especial nesse texto, é a libertinagem. A libertinagem, a gente sempre aprendeu a liberdade com responsabilidade, liberdade sem libertinagem, mas é o seguinte, é você ultrapassar os limites que nos foram impostos pelo Evangelho. Então, quando a gente age de maneira libertina, nós estamos dando vazão estamos colocando em primeiro lugar na nossa vida o prazer e a alegria. Quando a gente coloca o prazer e a alegria sem o conhecimento da vontade de Deus, nós vivemos errado. Paulo passa em Coríntios, falando o tempo todo aos coríntios, aos cristãos lá da igreja de Corinto, debatendo sobre a moralidade. Em Romanos, ele debate sobre a imoralidade que eles estavam vivendo. Por quê? Porque para eles não tinham conhecimento da vontade de Deus nas Escrituras. E se tinham conhecimento, não faziam bom uso. Então ele exorta a respeito da libertinagem. Pode passar. Olha o que diz lá em Lucas 21:34. Tenham cuidado para que os corações de vocês não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Cuidado com a vida libertina. Equilíbrio dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é real. Nós temos um alvo. Última parte. Nunca perder de vista a recompensa maior. Irmãos, nós não podemos perder de vista a recompensa maior. Hoje à tarde, quem deve ter assistido o vôlei, né? Quanto tempo que eles ficaram ali, né? Ai, a medalha, beija a medalha. Eu fiquei emocionado porque eu torci para o Brasil bastante, né? Eu sou bem patriota nesse aspecto. Na época olímpica eu sou bem patriota. Em algumas outras coisas não sou tão patriota assim. Mas na parte de esporte gosto muito. Eles ficaram ali celebrando. E durante 4 anos, eles vão ser os campeões olímpicos de vôlei. Assim como ontem no futebol. Durante 4 anos, eles são os atuais campeões olímpicos. Mas quanto dura essa recompensa? Vai ficar para a posteridade. Ok, nos livros de história. Mas para ele, para o vencedor, 4 anos? Mas vai ser bicampeão olímpico, 8 anos? Mas vai ser Usain Bolt, 3 vezes campeão olímpico de 3 provas. Quanto tempo vai durar? 12 anos. Porque é a última Olimpíada dele. Não, mas vai ficar para a história. Ok, para nós lermos, para os nossos filhos e netos lerem. Mas irmãos, a recompensa do Senhor é uma recompensa para a eternidade. Nós nunca podemos perder de vista que ao abrirmos mão da nossa vida para vivermos para Ele, nós estamos buscando uma recompensa que é ainda maior. E 3 pessoas falaram disso. Pode passar, Lúdio. Pedro, Tiago e Paulo, quando escreveu a Timóteo. Olha o que ele diz lá. Eles dizem, Pedro diz o seguinte: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Ou seja, não tem tempo de duração, é eterna, é imperecível, é uma recompensa de satisfação plena para toda a vida. Tiago diz, em 1:12, feliz é o homem que persevera na provação,
porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, a coroa da vida, a recompensa da vida, a eternidade. E Paulo diz, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 4:8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Não é somente a coroa da vida, nem só a eternidade, nem a coroa da glória, que quando fala de glória, fala de exaltação, né? Então, nós seremos honrados pelo Senhor, mas também da justiça, porque às vezes a gente olha esse mundo buscando justiça própria, achando que as pessoas são injustas conosco, mas Deus é o justo juiz que nos recompensará com justiça divina. Então, a questão da recompensa não é somente vida, mas é também plenitude, reconhecimento e justiça. Então, a recompensa que o Senhor nos dá é uma recompensa que está além de qualquer conquista humana. Por fim, uma decisão importante. Hebreus 13, 12 e 14 diz assim, assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Esse texto, ele é muito profundo, porque ele fala muito do contexto judaico. Então, Jesus, ele foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, mas a ideia não é que era estar fora do perímetro, ou da geografia de Jerusalém. Ele estava fora do sistema religioso de Jerusalém. Ele se colocou fora do sistema religioso, e nós somos convidados para abandonar esse sistema de meritocracia, porque nós não merecemos nada, mas nós somos chamados para viver com consciência, com decisões importantes, com alegria no nosso coração. Nós precisamos ter alegria de servir, nós precisamos ter alegria de correr a corrida, nós precisamos ter alegria, irmãos. Nós somos uma equipe de maratona que corre junta. Você já viu aqueles quenianos correndo junto? Um do lado do outro, se ajudando. Você vê a nação silvestre, por exemplo, eles correm em bloco. Irmãos, só que o trágico de correr em bloco é que só um vai levar a recompensa. Mas a beleza da vida cristã é que correndo junto, todos nós alcançamos o lugar mais alto do pódio. Nós precisamos correr junto, precisamos ter prazer em estar junto. Nós precisamos sair fora do sistema religioso, fora do sistema libertino, e dar um grito de gratidão a Deus pela liberdade para a qual Ele nos chamou. Nessa passagem ele fala justamente sobre isso. Abandone a religiosidade e busque uma recompensa que ainda está por vir. A cidade que vocês devem buscar não é a Jerusalém terrestre, mas é a Jerusalém celestial, com referência à recompensa eterna que Ele tem para nós. E aí, para a gente finalizar, Apocalipse 21, nós vamos ler os 7 versículos. Iniciamos verso 1, diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Irmãos, a nossa decisão hoje é a quem nós estamos seguindo. Qual jornada nós estamos percorrendo? Qual maratona nós estamos seguindo e qual recompensa nós estamos buscando? Qual pódio nós queremos alcançar? No meio do caminho, algumas escolhas precisarão ser feitas. Decisões importantes, renúncias de coisas que atrapalham e disciplina de coisas que precisam ser feitas. Corra com perseverança. Não se esqueça do seu alvo.
na tristeza e na alegria, o Senhor o ajudará a encontrar a verdadeira fonte de esperança. A nossa herança, que não se corrompe, e está reservada para nós, a coroa da vida, a vida eterna, a eternidade na presença do Altíssimo, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia aqui.